bom, gente? Todo mundo animado, todo mundo bem alimentado nessa terça-feira de chuva, aquele ambiente legal para a gente ficar em casa dormindo e chegar mais tarde no trabalho. Então, todo mundo aqui para a gente falar de uma matéria que é uma coisa um pouco, mais pesada e tal. Mas antes da gente começar, como a gente está numa trilha mais avançada aqui, quem aqui nunca ouviu falar de Dagger 2? Vejo umas boas dezenas de mãos para cima. Mas beleza. Como já me apresentaram, eu pulei, nem coloquei a apresentação também, para a gente ganhar um tempinho aqui. Então vamos lá. Só para dar uma introduzida no assunto, o Dagger 2 ele é um framework de injeção de dependência. E a injeção de dependência é um padrão de projetos bastante conhecido, que a gente já utiliza em vários projetos, mesmo que a gente não saiba. Então, muitas das coisas que a gente faz dentro de um aplicativo, dentro de uma aplicação de qualquer linguagem ou qualquer tecnologia que você esteja desenvolvendo, de alguma forma você está lidando com injeção de dependência. Existem livros e posts e muitas coisas falando sobre isso, mas simplificadamente, é o conceito de, em vez de criar alguma coisa, eu pedir alguma coisa para alguém me entregar. Então, por exemplo, em vez de eu ficar dando new alguma coisa numa classe ou num componente do sistema, eu simplesmente peço para alguém, nesse caso do Dagger, ele me fornecer essa dependência através de algumas anotações que a gente chama que é baseado num padrão de especificação do Java, que é o JSR 330. Então você coloca lá @inject e de alguma forma o framework vai me fornecer aquela classe que eu estou pedindo. Dentro desse contexto que a gente tem de injeção de dependência, uma boa prática é a gente não depender diretamente de uma classe concreta, de uma classe que tem implementação. A gente depender de abstrações em vez de classes concretas. Como assim? Então vamos supor, como você sabe, meu porte físico já falou da abstração, já pensa em comida. Então, imagina uma caixinha de lanche. A caixinha de lanche, ela não precisa conhecer todos os lanches que ela vai conter, no futuro, quando a gente pedir lá no delivery. Então, assim, você imagina, para quem produz a caixa, saber todos os tipos de lanches que existem no mundo. Então, em vez de eu conhecer o concreto, conhecer exatamente o que eu vou estar lidando ali, eu passo para um conceito mais abstrato. Então, eu entendo o que compõe ali um sanduíche, um hambúrguer, default, digamos assim. Tem um pão e tem um recheio ali dentro. Ele é mais ou menos assim, não necessariamente tem olhos, mas ele segue essa concepção. E só que, quando a gente fala em lidar com as interfaces, com as abstrações, a gente toma cuidado também com o uso desenfreado de interfaces, que senão a gente acaba lidando com, assim, o nosso Java, ele acaba herdando características de outras linguagens, como o C++, o próprio Objective-C, que você tem sempre aquele arquivo de header, aquele arquivo .h dentro, depois da implementação. Então, se você começa a criar interface para tudo, vai virar o meu .h do Java, coisa que fica meio difícil de trabalhar. Imagina você abrir a sua hierarquia de classes dentro do seu projeto e você tem aquele monte de classes que não fazem nada, são só assinaturas. Então, quando eu for trabalhar com abstração, eu preciso pensar em ter abstração somente para aquilo que faz sentido, para aquilo que, em algum momento, pode ser substituído de uma forma fácil. Então, por exemplo, eu tenho uma biblioteca, por exemplo, de implementação de persistência de dados dentro do meu projeto. Talvez, se eu pensar em algum momento estar substituindo isso por uma outra implementação, vale a pena eu estar criando uma abstração disso. Certo? Não, vamos supor, dentro do meu projeto eu estou utilizando, sei lá, o Helm como implementação de banco de dados. Talvez num teste unitário eu não queira o Helm, até porque o Helm ele não funciona, por exemplo, dentro do Roboelectric, porque ele tem código nativo ali dentro. Então, talvez dentro de um teste eu queira simplesmente validar que o aplicativo ou aquela minha classe, aquela minha porção de código, ela está interagindo da forma desejada com a minha persistência de dados. Eu não quero validar, sei lá, quem validou se o Helm funciona é o pessoal que desenvolve o Helm. Da mesma forma, o Android. Eu não preciso criar interfaces para as coisas default do Android. Quem testa o Android é a Google, não eu. Tenho que testar o código que eu escrevo. Certo? Com esse disclaimer,
a gente já vai começar, então, a entrar em algumas dicas de usos avançados do Dagger para vocês estarem utilizando nos projetos de vocês. Certo? Então, o primeiro ponto que eu acho muito interessante da gente estar abordando aqui é o uso de qualifiers. Então, por que eu preciso de qualifiers no meu projeto? Ou será que eu preciso? Mas isso aí é uma conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Então, qualifier eu preciso quando eu preciso de uma diferenciação de alguma dependência que tem o mesmo tipo. Porque para quem já conhece o Dagger, o binding das classes é realizado através do tipo. Então, por exemplo, eu peço uma variável do tipo, sei lá, integer, por exemplo, né? Do tipo integer. Como que o Dagger vai saber qual objeto que ele vai entregar para você? O objeto que estiver fornecendo, né, o módulo que estiver fornecendo uma dependência do tipo integer. Só que, assim, o integer, inclusive, é um bom exemplo disso. Pode ser que eu tenha vários integers que representam coisas diferentes dentro do meu app. Então, como que eu faço para implementar esse qualifiers? Então, primeira coisa, eu tenho que criar uma anotação minha, então, certo? @interface, normal. E aí, eu anoto ela com @qualifier, certo? Então, estou dizendo que essa biblioteca, que essa anotação, ela vai estar identificando dependências para mim. E aí, como que eu faço? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de um módulo que ele me fornece 2 strings. Então, pelo padrão, comportamento padrão do Dagger, eu não poderia fazer isso, porque o string é o mesmo tipo, ele não saberia qual string entregar quando você pedisse uma string. Então, eu posso anotar esse meu método que está fornecendo uma string com o meu qualifier. Então, eu coloquei @API URL, por exemplo, foi a anotação que eu criei no slide anterior. E eu posso também manter ali uma string, né, um método fornecendo uma string sem nenhum qualificador. Então, eu tenho ali 2 tipos de strings diferentes que vão ser entregues de formas diferentes. Então, na hora de pedir, eu peço um @inject para value, que ele vai entregar aquele que não tem o meu qualifier, e eu coloco o @API URL, que é o qualificador, para ele fazer o binding correto da informação. E a notação, se você tiver realmente um volume grande de objetos do mesmo tipo, você pode inclusive criar anotações um pouco mais, digamos, complexas, que tenham valores, por exemplo. Só voltando um pouquinho, você pode também usar o qualifier para receber esses objetos, né, qualificados também como parâmetros de outros métodos que fornecem classes. Então, por exemplo, ali, dentro de um módulo, eu tenho o método o provides, e eu quero uma string ali, o value, que vai receber aquele sem o qualifier, e coloquei @API URL e vai receber a string com o meu qualifier. Bem tranquilo. Como eu estava dizendo, das anotações, você pode deixar elas um pouco mais complexas e colocar valores, por exemplo. Eu criei aqui uma named, que ela tem uma string que caracteriza ela. Feito isso, eu posso, dentro do meu módulo, estar anotando com @named 1 ou 2, né, 1, 2. Então ele vai saber como lidar com isso. E aí na hora de pedir, eu coloco ali 1 e 2 também, ele vai devolver os valores corretos. E se eu, por exemplo, colocar uma string que eu não mapeei ali atrás? O Dagger ele vai validar isso em tempo de compilação e vai quebrar o seu build, falando, você não ensinou como que você me dá uma string que tem um qualifier tipo 3, por exemplo, 3. Então, ele valida isso em tempo de compilação. E as suas anotações elas podem ir longe. Eu posso ter anotações com mais de um campo, enfim. E o Dagger ele vai tentar sempre manter, ele vai bater sempre a configuração completa da string. Então, uma string que tipo recebe A, aí 1 como segundo inteiro, enfim, ele vai bater exatamente o que você marcou para ele, que você está produzindo, na onde você estiver pedindo. Um outro cara muito bacana também que a gente tem no Dagger é a parte de custom scopes. Então, por que a gente precisa disso? O escopo, basicamente, ele é o ciclo de vida dentro de um outro escopo. Ele é como se fosse, quando você cria uma anotação de escopo, os objetos anotados com essa anotação, eles são uma espécie de singleton local. Como que isso faz sentido? Então imagina que eu tenho, por exemplo, criei aqui um escopo de activity. Então eu criei o meu escopo, uma anotação específica para ele, anotei com @scope, certo? Então, dentro do meu módulo,
Quando eu anotar aquele @ActivityScope, aquele objeto ele vai ser singleton dentro. Singleton não é uma palavra bacana, porque o singleton tem o significado de um dentro do aplicativo inteiro. Mas ele é uma instância única dentro do componente que você anotar também com essa anotação. Então, por exemplo, eu cliquei aqui, myObject, e marquei ele como @ActivityScope. Esse cara vai ser devolvido sempre a mesma instância toda vez que você pedir ele dentro de um mesmo componente. Se eu não anotar nada, é sempre uma nova instância, sempre que você pedir. Opa. Isso. Então, aí eu peguei, criei ali o meu componente, marquei ele como um subcomponente do meu componente singleton, que eu preciso criar sempre, e anotei ele como ActivityScope. E lá no meu componente principal, singleton, eu crio um método com assinatura chamado plus, que devolve esse componente que eu coloquei com o meu escopo custom, digamos assim. Se caso esse meu componente customizado, ele precise de algum módulo que, por exemplo, não tem um construtor default, por exemplo, eu preciso passar uma activity no construtor desse cara. Nesse método plus, eu passo ele como recebendo as instâncias dos módulos necessários para criar esse componente. E se caso eu preciso gerar dependências que digamos assim, os subcomponentes eles precisam também conhecer. Então, por exemplo, vamos supor que na minha aplicação eu criei a interface do retrofit lá, configurei bonitinha, e dentro de um subcomponente eu preciso dessa instância. Eu crio um get alguma coisa aqui e coloco ele retornando, porque todos os subcomponentes desse cara, eles vão conhecer essas dependências que você publicar para eles. Certo? Então, como eu tinha dito antes, se caso eu precise de algum construtor, de algum módulo que não tem um construtor default, eu posso simplesmente passar ele aqui na assinatura, e aí na hora de criar esse componente, o Dagger vai naturalmente pedir que eu passe uma instância desse módulo para ele. Então, por exemplo, peguei o meu Activity componente e dei um plus ali para ele. Então, ele me retornou a instância dele. Ou, no caso, quando eu precisei de um módulo que não tem um construtor default, eu passei para ele também aqui, por exemplo, pedindo um contexto. Uma coisa importante quando a gente está lidando com contextos, com custom scopes, é que a gente está gerenciando o ciclo de vida dele. Então, por exemplo, se ele está vinculado a um ciclo de activity, eu preciso explicitamente setar nulo nele, porque senão ele vai se tornar um cara que vai estar blocando uma instância de contexto e provavelmente o garbage collector não vai passar em cima dele, vai estar acarretando em vários leaks de memória no meu app. Então, se você está usando custom scopes, lembre-se de, a hora que a activity morreu, por exemplo, no onDestroy, eu estar explicitamente atribuindo nulo na minha variável, para deixar esse cara candidato ao garbage collector passar e levar embora para mim. Uma outra dica é que se, por exemplo, eu preciso de um objeto, que ele não precisa necessariamente ser singleton, mas eu quero que, por exemplo, que ele possa ser reutilizado. Então, por exemplo, eu tenho uma classe de helper, uma classe de útil, por exemplo. Eu posso, em vez de criar todas elas com métodos estáticos ali e fazer todo aquele trabalho, eu posso prover ele dentro de um módulo e marcar como reusable. Com esse cara, o Dagger não necessariamente vai manter a mesma instância. Então, se, por exemplo, caso eu precisar de limpar a memória, ele limpa esse cara embora. Quando eu usar de novo, ele traz um novo cara. Então, assim, é um cara que pode ser reutilizado perante uma classe que não guarda estado, mas que não necessariamente precisa ser a mesma instância. Então, o reusable é uma notação boa para isso, que está a partir da versão 2.3. Perfeito? Se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa assim, vocês podem depois me corrigir. Uma outra coisa também que a gente tem no Dagger 2, que foi introduzida nas versões mais recentes, é a parte de multi-bindings. Então, o que é? É quando eu tenho um grupo de dependências que só fazem sentido quando elas são entregas juntas para mim. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de dependências que eu preciso que elas sejam entregues para mim na forma de set ou map. Como que eu faço isso? Então, primeiro, pensando num set. O set, só lembrando, é aquela coleção de objetos que não guarda ordem. Ela não garante a ordem dos elementos.
Então, por exemplo, eu criei um módulo aqui e falei que ele vai prover para mim uma string e eu marquei como into set. E eu criei ali outra dependência que eu também marquei into set. Feito isso, quando eu for injetar esse cara, eu marquei um set de string values, ele vai me devolver todos os valores que foram anotados com aquela anotação into set. Então ele devolve todas as anotações juntas dentro, né, de uma coleção. Se caso eu precisar, de alguma forma mais específica, que eu preciso pegar as dependências uma a uma dentro dessa coleção, eu também posso fazer com que elas sejam entregues dentro de um map. Então o map, eu tenho ali a chave para indexar cada um dos elementos. Então eu coloco ali, anoto into map, e eu posso anotar ali com @string key, por exemplo. Eu tenho, além do string key, eu tenho também outras como o int key, long key, eu tenho class key, então eu posso colocar uma classe ali para estar como sendo chave desse meu mapa de entrega. E na hora de pedir, eu coloco @inject map, né, marco ali os tipos de valores que eu estou recebendo. Então, nesse caso, ele vai me devolver na chave 1 o valor 1 que eu recebi, na chave 2 o valor 2 que eu recebi, certo? E, como eu disse, as chaves elas podem ser do tipo int key, long key, string key e class key, certo? Caso a coleção, por algum motivo, ela possa ficar vazia, pode ser que você não, né, sei lá, pela combinação de módulos, seja tipo, eu tenho um flavor, ou por exemplo, eu tenho um teste, que pela combinação de elementos eu não vá fornecer nada, vou fornecer uma coleção vazia, eu preciso criar um módulo abstrato, né, incluir ele no meu componente, colocando só a assinatura dele. Então eu coloco como assinatura public abstract setString. Então é um cara que possivelmente pode ser vazio. Senão o Dagger, na hora que você compilar o seu projeto, ele vai acusar que você não está fornecendo aquela dependência que tem alguém pedindo, certo? Então, se caso, por algum motivo, a dependência, a coleção, ela pode vir a ser vazia, você declara dentro de um módulo abstrato. Junto com esse conceito de módulo abstrato também, que chegou a partir do Dagger 2.3, a gente tem também as interfaces de binding. Para que ela serve? Ela serve para a gente ligar as interfaces, né, no conceito de abstração. Então, abstrair algumas classes que eu tenho, que eu posso querer trocar a implementação. Então, eu coloco isso dentro de um módulo abstrato, e com a notação binds, eu consigo fazer a ligação. Então, por exemplo, se eu tenho ali depois uma aplicação de teste, onde alguns das implementações eu quero passar mocks, o que eu posso fazer? Eu posso só tirar essa interface, esse módulo de ligação e colocar um módulo de ligação de teste, onde eu vou falar, quando ele pedir essa interface, você entrega essa implementação. Como que isso funciona? Então, por exemplo, eu criei um módulo ali, então um bind módulo, que eu coloquei @binds, certo? Tudo abstrato, e eu falo que para a interface Bluetooth, por exemplo, ele vai estar entregando a Bluetooth impl, que é uma implementação concreta, por exemplo. E aí eu tenho também ali o meu módulo concreto, normalmente, que ele vai entregar as minhas implementações. E aí, por exemplo, né, dentro de um teste, eu posso só mudar um módulo, colocar um módulo de teste, que ele vai fazer o bind para Bluetooth de um Bluetooth mock, que é produzido em outro lugar, em outro módulo. Tranquilamente eu consigo fazer isso e trocar de uma forma muito mais fácil e menos invasiva no meu projeto as implementações de um lado para o outro. O Dagger 2 também, ele tem uma parada que surgiu ali acho que na versão 2.1 estável, foi a primeira que saiu, que é o lance de producers. Producers são praticamente um framework à parte do Dagger. De fato, eles são uma dependência à parte. Ele é uma API que já não segue o padrão da JSR, você não vai colocar @inject nos caras que você quer, com a vantagem de que ele vai poder entregar dependências mais pesadas de forma assíncrona. Então, por exemplo, o Dagger, quando você vai inicializar o componente ali, ele vai criar algumas das dependências. Então, isso pode impactar, por exemplo, no tempo de inicialização do seu app, né, quando ele for subir a application. Agora, com producers, você vai sempre pedir as dependências de forma assíncrona. Um problema
né, não chega a ser um problema, mas é uma coisa que vai adicionar uma certa carga ao seu aplicativo, é que a API de Producer do Dagger, ela necessita do Guava como uma dependência do projeto. Então ele joga o Guava no seu projeto. E para quem já mexeu aqui algum tempo com o Guava, sabe que ele tem uma quantidade de métodos muito grande e tende a levar o seu app para estar utilizando multidex, o que não é legal dentro de um aplicativo Android. A tendência é sempre a gente evitar de estar atingindo o multidex dentro do nosso app. A não ser que você esteja utilizando ProGuard, alguma coisa do tipo, que já alivia um pouco. Mas o Guava, ele é uma dependência bastante pesada dentro do nosso app, adiciona, sei lá, 20 mil metros ali de bobeira por causa de alguma coisa ou outra. Então, se você precisa, de fato, da API de Producers, então já leve em consideração que o número de métodos no seu APK já vai crescer significantemente. E como que funciona? A primeira coisa que eu preciso fazer para usar o Producers é criar um módulo que eu vou falar para o Dagger como que ele vai fazer essa assincronia, certo? Então, por exemplo, eu tenho que criar um método dentro de um módulo comum, que eu anoto ele como @production e retorno uma implementação de executor que eu quero que ele faça a sincronia. Então, por exemplo, aqui eu criei um new cache de thread pool. É uma implementação. Dentro de executors eu tenho também outras formas de, eu quero sempre uma nova thread, enfim. Você pode também implementar, eu quero utilizar handler, eu quero utilizar, enfim, alguma coisa que você quer utilizar, você passa uma implementação de executor dentro de um módulo convencional como você já tem. Perfeito. O passo 2, eu vou criar então as minhas dependências dentro de um producer module, né? Então criei um módulo ali marcado com @producer module e um método, em vez de provides, é produces. E esse cara, você pode ver que ele não tem anotação de escopo. Por quê? Como são dependências pesadas, esse cara, naturalmente, ele já vai ser um singleton dentro da sua aplicação. Certo? Pelo custo de construir um objeto. Se você está usando uma API do Producers para mexer com dependências pesadas, faz todo sentido que ela seja singleton, para você não perder esse tempo de inicialização todas as vezes. Depois, o terceiro passo é você criar o seu componente das dependências do producer. Então você coloca @production component, e aí na assinatura, onde você teria a declaração do void inject a sua classe, você vai criar uma assinatura com list enable future, colocando com o generics a dependência pesada que você vai ter, e a assinatura, o nome do método não importa, você coloca o que você quiser. Então coloquei aqui have dep, de have dependency. E aí eu crio o meu componente normalmente, né, dê um build, ele vai gerar Dagger, o nome do seu componente, e aí eu chamo com essa classe do Guava futures.addCallback, que eu passo primeiro a dependência, né, a chamada do meu método do componente que eu criei, e aí ele vai me dar 2 callbacks, o success ou failure. Então, por exemplo, vamos supor que seja uma inicialização de dependência que dependa, por exemplo, de abrir um socket, por exemplo. Então, se na abertura desse socket eu joguei uma exception, ele me joga no failure e eu trato da forma que eu quiser. Então, inclusive esse método eu posso colocar assinaturas nele jogando exceções que ele vai entregar nesse callback de falha. Algumas observações sobre os producers é que os production components eles também podem conter, né, na lista de módulos convencionais, que entregam dependências com @provides. Normalmente, e eles podem também depender de outros componentes também convencionais, sem problema. Para a gente estar fechando aqui, 2 dicas práticas para a hora de estar desenvolvendo testes utilizando o Dagger. A primeira é que, quando você for declarar as dependências do seu teste, você não precisa colocar a dependência do Dagger de novo, como tipo teste compile Dagger, ou Android test compile Dagger. Uma outra coisa, se você também não tem nenhuma classe que precisa ser gerada durante o seu teste, então, por exemplo, não tem um componente de teste, eu também não preciso de ter a dependência do apt. Agora, se eu tenho os meus módulos de teste, módulos e componentes de teste que eu vou estar gerando durante a execução, estão na minha classe de testes, aí sim eu posso colocar só a dependência do apt, só o Dagger compiler. Eu não preciso do resto das dependências. E a segunda dica é, quando eu for estar criando
o meu mecanismo de mock dentro do meu projeto, uma dica é você pegar e isolar o objeto que você vai mocar externo, colocar ele como um atributo da sua classe, e você passar ele no construtor do seu módulo para você, o quê? Para você ter esse objeto externalizado para você controlar o comportamento dele, e ao mesmo tempo ele já está dentro do funil do Dagger para estar sendo usado nas classes. Como que isso ficaria na prática? Então, criei aqui, né, um Concrete Test Module aqui, que ele tem ali um Bluetooth Mock que vem como construtor, certo? Peguei, recebi ele ali e criei um método de provides, né, com uma interface Bluetooth ali abstraída. E aí, dentro do setup do meu método, eu coloco ali Bluetooth, recebe mock Bluetooth class. Inclusive, essa variável BT faz todo sentido se você vai ter um comportamento específico para cada teste, que ela seja um atributo da classe. Então você isola ela com atributo para cada método. Como o @before sempre roda antes de cada execução de método, certo? Ele faz todo sentido que ele seja um atributo e você prepare o comportamento dele antes de cada teste. Então, por exemplo, nesse teste eu quero testar como que o meu aplicativo se comporta com uma falha de conexão do Bluetooth. Então, faço um mock e mando ele falhar nesse teste. Ah, não, esse teste eu quero testar com um cenário de sucesso do Bluetooth. Então, vou lá, dou um mock e faço o objeto se comportar de forma bacana, da forma direitinha. E depois ali criei um componente, né, estendendo o componente de produção provavelmente, e passei ali para ele o objeto para dentro do fluxo do Dagger. Ele vai ser injetado tranquilamente. Até coloquei ali como exemplo como que você poderia pegar a aplicação para você estar substituindo o componente, ali, seja com o Robolectr, ali, usando o runtime environment.application, seja dentro do Expresso, utilizando o Instrumentation Registry. Uma outra coisa também, uma boa prática, é você ter um método dentro da sua application para você substituir o componente, mas esse método ele não faz sentido dentro da execução da aplicação. Então, nesse caso, eu posso anotar esse setComponent, por exemplo, com @visibleForTesting. Então, aquele método só vai estar disponível quando você apertar o ponto ali na sua IDE, dentro dos seus testes. Ele não vai estar visível na sua aplicação, até porque na sua aplicação não faz sentido você trocar a implementação do component. Inclusive, você abriria isso aí para, sei lá, algum componente malicioso estar sendo substituído. Então, é isso. Só antes de eu fechar aqui, uma dica que eu dou para todo mundo aqui é que não é porque o Dagger faz tudo isso que eu preciso usar tudo isso na minha aplicação. Então, um grande ponto aqui a ser levantado é que eu preciso usar sempre a parcimônia e o bom senso na hora de estar utilizando a minha aplicação. Ah, mas o Dagger é legal. Será que o seu aplicativo, primeiro, né? Será que ele precisa do Dagger para ele funcionar? Então, é o primeiro julgamento que a gente precisa ter. Será que o meu aplicativo ele precisa do Dagger para ele estar sendo executado? Será que eu não vou estar criando uma arquitetura muito complexa para um cara que eu não precisava? Que eu poderia, sei lá, um find view by ID ali resolvia, um new ali no objeto que eu vou usar uma vez no código não funcionaria? Então, assim, primeiro, pensem sobre o uso, né? Ponderem sobre o uso da tecnologia. Ah, não, beleza, a gente discutiu, a gente viu que realmente o Dagger vai facilitar a minha vida. Beleza, mas eu preciso usar tudo isso que eu mostrei do Dagger? Não, também não. Talvez só o uso básico ali, @inject, resolveu, funcionou, bacana. Ah, o Dagger é pesado em produção? Não, não é pesado em produção, mas você pode desnecessariamente complicar demais a manutenção do seu app, até porque ele não é um framework exatamente trivial. Então ele sempre vai estar causando uma barreira para quem está entrando no projeto, para quem vai mexer nesse projeto depois. Então, sempre usem um bom senso, tanto do uso, não só do Dagger, mas de qualquer coisa. Ah, eu quero usar reativo, enfim, qualquer coisa. Pensem se você realmente precisa. Eu preciso. Não, eu preciso, quero e vai ser legal. Beleza. Preciso usar tudo isso aqui? Preciso ser um virtuoso em Dagger? Não. Usa o que faz sentido para o seu projeto. Só fechando, tem o GitHub do Dagger, que tem a documentação completa. A documentação foi expandida recentemente, então tem muita coisa legal lá. Tem esse blog aí, o Frogger MCS, que ele tem vários posts sobre Dagger de um nível bem avançado mesmo, de várias coisas, com projetos e coisas do tipo. Lá no Medium tem um post, eu coloquei o Medium, né, do Android Dev BR, que tem um post recente também sobre alguns desses recursos do Dagger. E no Slack também criaram-se o canal Dagger, onde vocês podem conversar
comigo e com várias pessoas também que são fera de Dagger lá na comunidade. Só bater um papo, chamar que a gente conversa. E é isso. Quem quiser depois trocar uma ideia, tem o Twitter, tem o blog, pode deixar um comentário, lá tem meus contatos também. E quem tiver também querendo vir para São Paulo, a gente está com vagas lá na Concrete, de qualquer lugar do país. Levo lá. Valeu. Tá? Então tem. Tá?